Olá, seja muito bem-vindo, boa noite para você que está conectado aí com a gente. Começa a nossa live a partir de agora e você já pode começar a multiplicar isso, pode compartilhar para que outras pessoas cheguem até aqui essa live do Adventistas São Paulo. Nessa noite a gente está recebendo aqui, olha, Pastor Alberto Tim. Muito obrigado, pastor, pela presença aqui com a gente. Uma satisfação estar com você aí, Wagner, e com todos que estão nos assistindo. A gente hoje está conversando sobre os impactos da mensagem de Ellen White nos dias de hoje. Essa é a pergunta que a gente quer que você responda, inclusive. Você acha que existe ainda um impacto, existe uma força nas mensagens de Ellen White nos dias de hoje? Mas se você tiver qualquer pergunta, você pode mandar para a gente também. Pastor Alberto Tim é especialista nesse assunto e vai conseguir responder todas elas com certeza, pastor. Tá bom. Olha, o pastor Alberto Tim, ele é PhD em religião, é especialista nesse assunto de espírito de profecia. Ellen White é também diretor associado do White State, que é um departamento da Igreja Adventista Mundial que cuida dos escritos, das obras, todo o universo de Ellen White, né, pastor? Exatamente, ali é que se guardam os originais dos escritos de Ellen White e também se mantém os direitos autorais das obras de Ellen White em todas as línguas, embora algumas delas já tenham perdido, são de domínio público, mas eticamente se mantém em todas as línguas. Muito bem. Agora, você de repente chegou agora e está pensando, quem é Ellen White? Quem foi essa mulher? O que é que ela escreveu? De repente é a primeira vez que você ouve falar sobre Ellen White? Ou, de repente, você já ouviu, mas não conhece muitos detalhes? Acompanhe agora. Ellen White. Quem foi essa mulher? Olá, tudo bem? Essa é a casa de Ellen White, uma das 100 personalidades mais influentes dos Estados Unidos e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela viveu aqui seus últimos 15 anos de vida com experiências incríveis. Ao longo de sua vida, ela escreveu mais de 100 mil páginas, entre livros, cartas e artigos para revistas. Viajou o país inteiro e visitou diversas partes do mundo, numa época em que as viagens só eram possíveis de charrete, navio e de trem. Escreveu sobre saúde, educação, relacionamentos e muitas coisas que ainda não haviam nem sido descobertas pela ciência. E é por isso que ainda hoje ela é a autora mais traduzida em toda a história da literatura. Para você ter uma ideia, só o livro Caminho a Cristo já foi publicado em 145 idiomas. Além disso, ela foi considerada uma das 100 personalidades mais significativas dos Estados Unidos pelo Instituto Smithsoniano, que é o maior complexo de museus e centros de pesquisa do mundo. O livro O Desejado de Todas as Nações foi considerado pelo Congresso americano como a melhor biografia de Jesus já escrita. Sua obra literária, nas mais diferentes áreas, transpõe gerações e se mantém relevante e atual. Se você me perguntasse qual é o maior legado de Ellen White, eu diria o pacote como um todo. Porque Ellen White tratou praticamente de todas as dimensões da vida do ser humano. Então não é uma área importante. Alguém pode dizer é a saúde, é o lado espiritual, é o todo. Se nós pensarmos que ela escreveu alguns temas de conteúdo acadêmico que hoje ainda a ciência está descobrindo e debatendo, mas ela escreveu isso no século XIX. Ela estava muito à frente de seu tempo em promover que para termos uma mente saudável, temos que ter um corpo saudável. Todos esses são aspectos de seu legado. Temos a maior instituição educacional no mundo, depois dos católicos, por causa de Ellen White. E estamos tão bem organizados como Igreja Mundial por causa de Ellen White. E temos uma mensagem de saúde singular e poderosa por causa de Ellen White. Cada um desses fatores são aspectos de seu legado. Mas eu acho que o coração de sua mensagem é que ela nos conduz a Jesus e às Escrituras. Aí, olha, uma introdução de quem foi Ellen White nós vamos discutir aqui nessa live.
Deixa eu avisar o seguinte, você que está participando, já está compartilhando, fazendo com que outras pessoas cheguem para assistir com a gente, todo esse conteúdo aqui está concorrendo a brindes. Deixa eu mostrar aqui, olha, são 2 kits. O primeiro deles é esse livro que foi organizado pelo pastor Alberto Tim e o pastor Reinaldo Siqueira. O livro se chama Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. A pessoa vai levar para casa esse livro e também o CD do Vocal Livre por toda a Terra. Então uma pessoa vai levar esse pacote. E a segunda, que também vai ser sorteada hoje, vai levar esse livro para casa, Ellen White, Seu Impacto Hoje. Foi escrita por professores, olha, o Giancarlo Zukovski, Adolfo Soares e o Reinaldo Siqueira, e também o CD do Vocal Livre. Então, olha, compartilhe, fique aqui com a gente, comente, porque todos os movimentos que você fizer aí na nossa live, você vai estar concorrendo a esses brindes. Pastor, vamos lá. Começar aqui a nossa discussão, porque tem muita coisa para te perguntar. E uma delas é a seguinte: algumas pessoas que não conhecem, de repente, profundamente a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas pensam que a Igreja Adventista ela é fundamentada em Ellen White, como se ela fosse a criadora única da Igreja Adventista e ela fosse a autora de todas as doutrinas. É por aí? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é fundada sob a pessoa de Ellen White, com as coisas que ela disse serem teologias que a gente deveria seguir? Esse é um equívoco. É interessante que quando eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a formação do pensamento adventista, ou seja, o desenvolvimento do sistema doutrinário adventista, uma das minhas surpresas foi o quão pouco Ellen White contribuiu para o pensamento adventista inicial, pelo menos até 1858. Em realidade, a função dela foi mais de confirmar a verdade e desaprovar o erro. Mas a grande missão dela nessa fase inicial foi sempre: voltem à Bíblia. A Bíblia vai ter uma resposta. E normalmente depois de um estudo dedicado da Bíblia e que se chegava a uma conclusão de que aquilo era a verdade, ela podia receber uma visão confirmando aquilo ou dizendo não é bem esse o caminho, mas sempre levando de volta à Bíblia. Mas pastor, todas as vezes que a gente ouve, a gente lê sobre esse legado de Ellen White, sempre tem isso. Ela é alguém que leva para a Bíblia. Toda a sua obra está centrada de volta para a palavra de Deus. Por que então que a gente precisa de Ellen White? A Bíblia não é suficiente? Se a todo momento da obra ela torna o texto para a Bíblia, por que precisamos de uma profetisa? Por que precisamos de uma mensagem que está fora da Bíblia? A sua pergunta é muito pertinente. Você sabe quantas denominações cristãs existem no mundo hoje? Pelo menos 45 mil diferentes denominações cristãs. Tudo Todas isso elas, só denominações cristãs? Só cristãs. De acordo com uma universidade americana especialista, eles têm um centro de estudo da realidade contemporânea do cristianismo mundial. E eles têm catalogado, ou tinham, em meados de 2014, esse montante, já de denominações cristãs. Todas elas alegando ter base bíblica e com as suas crenças as mais conflitantes possíveis entre umas e outras. Então, eu creio que a função de Ellen White não é agora acrescer a Bíblia, ou seja, uma extensão da Bíblia, mas eu costumo chamá-la de um filtro profético. Filtro profético. Um filtro não produz água, ele simplesmente purifica a água. A mensagem bíblica não precisa ser purificada, ela é pura por natureza. O problema está com a sujeira que a gente impõe com nossas tradições humanas e preconceitos e tudo mais ali, que acaba distorcendo a palavra de Deus. Então, o sentido que eu vejo é que ela tira esse tipo de sujeira para que a mensagem bíblica flua clara e cristalinamente e que a Bíblia possa interpretar-se a si mesma sem as tradições e preconceitos humanos. Agora, pastor, quando Ellen White começa o seu ministério profético, mais ou menos 1840, certo? 44 para frente. 1844. 1844, isso? Isso. Bom, nesse período,
consta na história dos Estados Unidos que levantaram-se mais ou menos 5.000 profetas naquele mesmo período. O que Ellen White tem de diferente? Por que eu só considero Ellen White uma profetisa verdadeira e esses outros 4.999, eram mais de 5.000, né? Não são verdadeiros? O que tem de único nela e por que eu posso acreditar que Ellen White realmente é uma profetisa verdadeira? Veja, nós não vamos ter condições de entrar em pormenores com todos esses profetas ali. Mas é curioso uma coisa, eu mesmo já entrei em contato com várias pessoas que se diziam profetas. Porque isso não terminou lá, né? As pessoas dizem que são profetas ainda hoje. Sim, aqui no Brasil mesmo eu encontrei vários e dialoguei com eles, lá nos Estados Unidos também. Você vai ver uma coisa curiosa. Um profeta verdadeiro bíblico, e eu colocaria também Ellen White por extensão, ele normalmente tem uma característica. A mensagem é mais importante do que o fenômeno. Se eu sou profeta ou não tanto, mas eu tenho essa mensagem para apresentar. O falso profeta, o fenômeno é mais importante que a mensagem. Sim, mas qual é a sua mensagem? Bom, minha mensagem é o óbvio. Sim, mas então por que você quer profeta? Não, porque eu sou profeta. Então, em outras palavras, ele quer ser profeta, parece que é uma busca de status. Eu escrevi um capítulo de um livro publicado na Universidade Adventista da África, num simpósio que a gente teve por lá. E na parte introdutória eu comparo 3 profetas, que são chamados de restauracionistas. Restauracionistas ou primitivistas são aqueles que buscam restaurar a verdade bíblica porque, segundo eles, ela foi perdida de vista. E isso, desculpa até interromper, pastor, mas isso acontece até acompanhando a história dentro da Bíblia, né? Então a mensagem de Deus para o seu povo está acontecendo, ela vai se perdendo, Deus então levanta um novo profeta. Esse profeta restaura essa palavra de Deus na vida do seu povo e daqui a pouco, de novo, essa mensagem vai se perdendo e Deus levanta um novo profeta. É mais ou menos isso também com Ellen White. Sim, você está completamente correto nessa análise. Só que a gente tem que cuidar para não dizer que tudo é farinha do mesmo saco. Então, em outras palavras, nesse estudo eu analisei um pouco o profeta Maomé, que é o profeta do islamismo, o profeta Joseph Smith Jr., que é o profeta do mormonismo, ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e Ellen White. Que inclusive o Smith se levantou mais ou menos nesse período, né? Pouquinho antes e acabou sendo linchado e morto em 1844, julho. Quer dizer, poucos meses antes de Ellen White ter a sua primeira visão. É curioso uma coisa. Maomé e os seus seguidores dizem que o problema foi que os profetas bíblicos eram profetas locais, para aquela época, simplesmente. E que seus escritos se perderam em grande parte, foram deteriorados, e um novo profeta com uma visão mais abalizada surgiu, o profeta mundial, em outras palavras. Por sua vez, Joseph Smith também diz que a Bíblia foi distorcida e adulterada com suas várias cópias e ele veio agora, que é o profeta para os últimos dias. É incrível que ambos os profetas dizem que a Bíblia não é plenamente confiável, ou pelo menos ela é restrita para a sua época. Ellen White já diz, tome a Bíblia tal qual ela diz e você não vai se perder. Então, embora hajam dificuldades aqui e ali no texto bíblico, ela sempre exalta que a Bíblia, em sua mensagem, ela é fidedigna e confiável. Muito interessante. Então, Ellen White sempre vai ter uma mensagem em todas as suas mais de 100.000 páginas escritas, trazendo Cristo como sendo a essência da mensagem que ela apresenta. Enquanto esses outros profetas nem sempre estão colocando a Bíblia como sendo o mais importante. Até pelo contrário, esses outros profetas estão dizendo que a Bíblia está deixando a desejar, está faltando alguma coisa ou ficou parada no tempo e por isso precisa de uma mensagem nova. Agora, Wagner, você pode encontrar alguns adventistas e quem sabe algumas pessoas que tendem a colocar Ellen White acima da Bíblia. Eles são desonestos com a própria senhora White. Porque ela não aceita essa postura de se colocar acima. Ela diz, não, essa não é minha missão.
Ela até chega a um ponto de dizer em um dos seus escritos, se você tivesse tomado a Bíblia a sério e seguido os seus ensinos, meu ministério nem precisaria ter existido. Ela, inclusive, se considera, né, ela classifica o ministério como sendo a luz menor, que simplesmente está refletindo a luz maior que é a Bíblia, né? Olha, muita gente está entrando aqui, está comentando, já tem perguntas chegando aqui que a gente vai colocar daqui a pouco. Pastor, está preparado, pastor? Não, se for fácil, eu respondo. Se for difícil, você mesmo responde. Pastor, acho que não. Acho que a gente vai ter que trocar de lugar aí. Tá. Mas olha, a Samantha Pires, ela perguntou o seguinte: Doutor Alberto Tim, é verdade que Ellen White cometeu plágio? Eu vou pedir, pastor, para a gente assistir aqui mais um trecho desse documentário, que inclusive se chama Luz Menor, e nesse documentário tem uma explicação sobre plágio. Vale a pena a gente lembrar que nesse período em que Ellen White escreveu essas mais de 100 páginas, a lei era completamente diferente dos direitos autorais do que a gente conhece hoje, né? Mas tem uma explicação aqui. Será que Ellen White realmente cometeu plágio quando escreveu alguma coisa dentro de toda a sua obra, dentro de todo o seu ministério? Vamos dar uma olhada. Ela era muito intencional na maneira que usava o material. Ela tinha suas visões em mente, conceitos, imagens em mente, e ela acrescentou isso a esses outros livros. Ela estava usando esses outros livros para encontrar expressões para ajudá-la a articular com mais força e poder o que ela havia visto em visão. Ellen White usou uma porcentagem muito pequena de outros materiais. Alguns críticos disseram que ela usou 30% ou 80% ou a maioria de seu material. Isso simplesmente não é verdade. Em termos de direitos autorais e plágio no século XIX, muitos estudos foram feitos e concluiu-se que Ellen White não cometeu plágio. Ela estava dentro dos limites de uso adequado do texto de outros, e o produto final era exclusivamente dela. Fizeram um estudo meticuloso sobre o desejado de todas as nações. Creio que foi 16 capítulos. Fred Veltman se dedicou a isso por um período de anos com uma equipe. Eles olharam centenas de outras fontes e gastaram muito tempo comparando cuidadosamente para determinar quanto ela realmente pegou emprestado que pode ser verificado. Ele encontrou algumas associações de palavras que mostram alguma consciência de até 30%. E é isso o que as pessoas às vezes citam. Mas quando chega ao ponto dela colocar 4 ou 5 palavras, é menos de 3%, mais perto de 1%. Ela reconfigura, reconstrói, melhora completamente uma declaração ou pensamento que pegou de alguém. Portanto, o produto final é exclusivamente de Ellen White, e a visão geral em seus escritos é completamente diferente de qualquer outro livro que ela usou. Bem explicado, né? Tá aí para você então mais um trecho do documentário Luz Menor, que fala sobre a vida e obra de Ellen White. Deixa eu mostrar para você então, você que está acompanhando aqui essa live, a gente está ao vivo, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta e pode responder para a gente também. Você acha que os escritos de Ellen White são relevantes hoje ainda? Estou aqui com o pastor Alberto Tim, que pode responder aí todas as suas dúvidas. Mas olha, você está concorrendo a brindes ainda. Vou sortear 2 combos aqui de brindes. O primeiro, olha, Ellen White, Seu Impacto Hoje e o CD do Vocal Livre. O segundo kit é esse livro, Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo, e também vai levar o CD do Vocal Livre. Aliás, esses livros e também o CD do Vocal Livre e muitas outras obras estão disponíveis na loja unaspstore.com. Você pode entrar lá, pode entrar agora, inclusive, e você vai conseguir fazer a compra aqui de vários materiais super interessantes para a tua vida espiritual. unaspstore.com, tá bom? Pastor, a gente tem várias pessoas participando aqui, inclusive tem uma pergunta que é da Nice Borges. Um abraço, Nice, obrigado pela sua pergunta. Tudo que Ellen White escreveu foi realmente inspirado por Deus? Porque até tem uma questão, né, de que algumas pessoas acreditam que quando a gente lê um livro que foi escrito por Ellen White, ok, ela recebeu uma visão, sonhou, profetizou e ali escreveu. Mas quando ela manda uma carta para alguém, isso não deve ser inspirado por Deus. Até
cartas que ela trocou com o marido, né? Existem muitas cartas que ela escreveu para o marido. Isso pode ser considerado que foi inspirado por Deus? Ou seja, a minha pergunta, resumidamente, é a pergunta da nossa internauta aqui. Tudo que Ellen White escreveu é realmente inspirado por Deus? Bom, um dos pontos que você mencionou, que algumas pessoas alegam, é que se for uma carta, não é inspirada. Se for um livro, sim. Se esse é o critério, então boa parte do Novo Testamento você deveria descartar, porque são cartas. Epístolas são normalmente cartas para um grupo, uma igreja, para um grupo maior, e haviam cartas pessoais também. Então, essa não é... Aí tem Coríntios, Efésios, Filemão, etc. Então, teríamos que começar a descartar boa parte do Novo Testamento. Agora, veja, Ellen White, se ela fosse realmente responder essa pergunta, ela diria não. Nem tudo que eu escrevi é inspirado. Mas ela também diz o que é e o que não é. Ela diz, em muitas ocasiões eu tive que tratar de questões pessoais, como a compra de um terreno, a compra de alguma propriedade pessoal, de alguma coisa, alguma nota ali. Por exemplo, se ela escrevesse para o filho, compre tantas libras de, usando a linguagem de lá, tantas libras de batata, ou disso, daquilo, daquele outro, não precisaria ser inspirado para isso. Mas quando trata de princípios e conselhos religiosos ou comportamentais, coisas dessa natureza, com certeza é. Só que é um ponto, Wagner. Para eu distinguir o que é inspirado e o que não é, eu precisaria ser um profeta também. Como eu não sou, eu não me preocupo em fazer esta distinção. Em princípio, a gente sabe que coisas comuns, não necessariamente. Porque um profeta não vive em estado de constante inspiração. E um exemplo bíblico que nós temos isso é o profeta Natã. Lembra que quando Davi chegou para ele e disse, escuta, posso construir o templo? Por favor. Excelente. Quando ele chega em casa, Deus disse para ele, mas como? Você pisou na bola. Você nem me consultou. Volta lá e diz o que você disse. E ele foi lá e disse, falha nossa. E tal, você não pode, porque você é um homem sanguinário. Seu filho que vai construir. Então a gente sabe que um profeta não vive em constante estado de inspiração. Mas essa distinção, a gente sabe em princípio, mas teríamos que ser cuidadosos e não ficar com a tesoura aqui recortando o que é o que não é. Agora, pastor, o senhor falou, né, o profeta não está em constante estado de inspiração. A minha pergunta foi se toda obra é inspirada por Deus. Essa palavra inspiração, ela é muito diferente de um simples ditado, né? Não foi toda a obra de Ellen White que foi totalmente ditada diretamente por Deus, palavra por palavra, ou por um anjo. Como é que acontece esse processo? Quando lemos Ellen White, a gente está lendo as palavras da profetisa com uma mensagem de Deus, né? Enfim, ou a gente está lendo Deus falando com a gente, são as palavras de Deus que a gente está lendo? A gente tem que cuidar uma coisa para não cair no argumento, como se diz em inglês, do either or. Ou seja, ou isto ou aquilo, porque muitas vezes pode ser isto mais aquilo. Então, em outras palavras, eu advogo uma teoria sinfônica de inspiração e não monofônica. Por uma razão, na Bíblia você tem lugares onde Deus escreveu os 10 mandamentos. Com o próprio dedo. Sim. Outras ocasiões, o anjo falou e foi transcrito. Mas, no geral, não é assim. No geral, o Espírito Santo dá a ideia que o profeta transmite em suas próprias palavras. Então, a regra geral é essa. E uma das evidências para isso são os estilos literários dos evangelhos. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que o mesmo incidente é tratado com umas palavras aqui, em outras... Lucas, por exemplo, usa uma linguagem mais de um médico, em alguns termos. E você tem Marcos e Mateus, e são estilos diferentes literários. E aí está a evidência clara de que é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus em linguagem humana.
Então, faz parte desse processo de comunicação o argumento, todo o caminho, toda a mensagem inspirada por Deus, mas ali tem a cultura desse profeta que vai estar colocada na escrita. Então, é muito diferente se eu ler, por exemplo, a obra de um profeta intelectualizado, por exemplo, de um profeta que teve uma educação um pouco mais simples. Isso vai estar escrito de formas diferentes. Exatamente. É usada a linguagem humana. Em outras palavras, existem elementos culturais que estão presentes na Bíblia, em Ellen White, com certeza, mas o que faz um escrito inspirado ser diferente do não inspirado é que a mensagem, os princípios universais transcendem a cultura e falam para todas as épocas, todos os lugares e épocas. Muito bom. Olha, eu quero dizer para você que está acompanhando aqui a nossa live, por favor, compartilha a nossa live aí no seu Facebook para que os seus seguidores também possam acompanhar aqui a nossa mensagem. Então, compartilha aí porque vai passar na sua timeline, outras pessoas vão acompanhar a gente, inclusive comente, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário. Você acha que os escritos de Ellen White são válidos ainda hoje? Você está concorrendo a esses brindes que eu acabei de mostrar aqui e várias pessoas estão participando com a gente. Quero mandar um abraço aqui para Maria Cleonice Pereira, o Luiz Augusto, Michael César, Paulo Vitor Souza, Valdinene Maria Ferreira, e aí tem muita gente participando aqui, inclusive a Bernadette está dizendo que o senhor foi professor dela de teologia. Olha, um abraço a ela. Várias pessoas aqui, Aldemar, também, um abraço, viu, Aldemar? Vou tentar interromper menos o pastor Tim aqui, estão dizendo para eu deixar o senhor falar mais, pastor. Cristina Nascimento, um abraço, todo mundo participando aqui com a gente. Pastor, o senhor estuda profundamente esse assunto de dom profético e o ministério de Ellen White. Na sua opinião, Ellen White era uma pessoa bem-humorada? Dentro dos escritos dela, dá pra gente saber um pouco de como é essa personalidade? Porque quando a gente lê algumas coisas, ela parece ser uma pessoa muito séria. Mas existe algum indício, algum traço de humor na personalidade dela? Se você der uma olhada nas fotos de Ellen White, você diria que não. Mas tem que levar em consideração uma coisa, as fotos tiradas naquela época você não podia sorrir. Porque era um processo demorado, então você tinha que não se mover, ficar quase que estático, até que a foto fosse tomada, não é instantânea como hoje. Então as pessoas não sorriam. Não tinha selfie naquela época. Mas, com certeza, ela não era leviana, ou em outras palavras, não fazia chacota da religião. E ela até condena isso. Que você pode ter um bom humor e tudo, mas não ser vulgar. Então a vulgaridade ela condena, mas ela era uma pessoa alegre, feliz e tal, e as pessoas se sentiam bem na presença dela. Tanto é que os vizinhos até diziam que aqui está uma mulher que fala tão bonito de Jesus. Muito bom. A gente tem mais um trecho para mostrar para você aqui do documentário Luz Menor. Um descendente de Ellen White conta uma história muito interessante de um momento em que ela estava pronta para pregar no púlpito e aconteceu uma situação inusitada. Acompanhe aí. Ao pregar, ela percebeu uma onda de risadas que começou na congregação. E ela pensou, o que é tão engraçado? Eu não disse nada engraçado. Então ela olhou para trás e viu seu filho Willie, que estava sentado ali na plataforma. Ele adormeceu durante o sermão. Rapidamente ela disse, não culpem o Willie, a culpa é minha. Porque quando ele era um bebê, nós, o pai dele e eu, fizemos um berço de balanço para ele e o colocamos no púlpito. E sempre que eu pregava, eu balançava ele com meu pé até que dormisse. Então parece que ele nunca perdeu o hábito. Tá aí um momento muito bem humorado, né? E tem muitos outros, inclusive, nesse documentário Luz Menor, a família, a convivência, inclusive a mesa. É muito interessante ver esses traços de personalidade em Ellen White. Agora, pastor, tem até uma pergunta aqui do Gabriel Sanches. Um abraço, Gabriel. Ele pergunta se Ellen White alguma vez já se equivocou e depois se corrigiu. Eu creio que sim, existem. Tudo depende de um ponto. Se você pensar que ela se equivocou em questões doutrinárias,
Tem que lembrar uma coisa, o profeta também aprende. Então, o difícil é identificar exatamente o que é um equívoco e o que é aprender. Ela cria no início, na teoria da porta fechada, que a porta da graça havia se fechado, que não havia mais misericórdia, e depois ela aprendeu. Ela era profetisa e ainda guardava o domingo, comia carne de porco e outras coisas que biblicamente deveriam ser abandonadas. Ela não ensinou essas coisas, mas ela teve que aprender. Então, se ela tivesse ensinado, eu a consideraria uma profetisa falsa. Mas ela aprendeu, como Daniel aprendeu, ele não entendeu as 2.300 tardes e manhãs e até ficou doente, se você ler Daniel capítulo 8. Então, profetas também aprendem e saem do equívoco para a realidade. E lógico, como qualquer ser humano pode ter se equivocado, mas tem um ponto. Eu não creio que ela ensinou equívocos nos seus escritos. Existem, às vezes, a troca de uma palavra, por exemplo, mesmo nos ensinos bíblicos, às vezes o indivíduo troca uma palavra. Eu tenho a tendência, às vezes, de chamar uma filha pelo nome da outra filha. Esse tipo de coisa, mas que não acaba prejudicando a integralidade ou a confiabilidade da mensagem. É uma coisa que, óbvio que você percebe que foi uma troca de palavras. Mas a mensagem, nas suas linhas gerais, ela está ali muito clara confiável. E muito confiável. Sim. Tem uma pergunta aqui do Diego Amaral e também o Rogério Alonso faz a mesma pergunta. Um abraço para vocês dois. Ellen White teve alguma associação com a maçonaria? Isso é uma pergunta muito recorrente quando se fala de Ellen White, né? Esse é um mito que se propagou no seio de alguns círculos adventistas, especialmente porque na sepultura, o jazigo da família em Battle Creek tem um obelisco. Pois é, isso aí o João da Silva já ia colocar essa pergunta aqui também, porque existe toda essa questão da associação maçônica que as pessoas dizem e tem esse símbolo maçônico no túmulo dela junto com a família. Lógico, porque a maçonaria usou isso como um símbolo, não é dizer que todos que usam isso são maçons. Então você vai ver, mesmo no cemitério de Battle Creek e outros, pessoas, era um costume daquela época identificar, esse obelisco não identifica a sepultura de Ellen White, identifica o jazigo da família. E a sepultura de Ellen White só tem uma pequena pedrinha ali. Então, se você for ver, era um costume daquela época, usado até pelos maçons, mas por não maçons também. Tanto é que Ellen White até criticou pessoas que se envolviam com sociedades secretas. E até houve um incidente lá na Austrália sobre isso, no qual ela fez até alguns sinais que só a alta maçonaria sabia. Essa é uma das grandes razões porque essa acusação vem, né? Porque só o alto escalão da maçonaria conhecia determinados sinais e ela fez esses sinais. Fez, mas no sentido de tentar encontrar a pessoa para perceber que era um poder sobrenatural que ela, não sendo maçom, não saberia. E a realidade é que o indivíduo depois mudou. Se ela fosse maçom e ela tivesse apoiado, o indivíduo não teria sido estimulado a deixar a maçonaria. Então seria um contrassenso. Ela fez esse sinal sem saber que estava fazendo um sinal maçônico. Exatamente. E o cara entendeu que ela não sabia, não conhecia esse sinal. E aí ele percebeu que a coisa era forte. Viu que a coisa estava chegando perto dele e pulou fora. Pastor, tem algumas pessoas aqui, olha, Cristina Nascimento, não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam o produto de mera piedade cristã. Tem alguém que comentou aqui, Ellen White não é uma profetisa verdadeira, não estou achando aqui agora. Agora, quando a gente diz que ela é uma profetisa verdadeira, que a gente pode acreditar nos escritos de Ellen White, o senhor disse, né? A mensagem dela é toda focada em Cristo, é toda focada na Bíblia. Não existe nada que ela tenha escrito que seja diferente, que seja contraditório, que seja contrário ao que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia também dá indícios de como a gente pode identificar um profeta verdadeiro e ela cumpriu
todos esses requisitos. Então a própria Bíblia diz como é que esses profetas verdadeiros podem ser identificados, certo? Sim, um dos problemas que ocorre é que tem pessoas que dizem que profetas não mais depois de João. Ou seja, do Novo Testamento, não mais profetas. Então, todo profeta que vem, eu vou dizer que é falso. Outros, por outro lado, dizem que todos podem virar profetas dentro da comunidade, como os pentecostais e carismáticos. Nós cremos que o dom profético é dado para alguns. E o critério é exatamente o que você falou, o critério bíblico. Ora, se é um dom que não foi extinto, mas permanece, por que não pode surgir um novo profeta? Agora, um ponto importante nessa história é que eu posso dizer o seguinte: eu não comi e não gostei. A maioria dos que dizem que não aceitam o dom profético de Ellen White são pessoas que nunca leram, ou se leram preconceituosamente. Mas se você ler realmente um livro como O Desejado de Todas as Nações, para ser alimentado espiritualmente, não há como não ser tocado por ele. Olha, a gente tem menos de 10 minutos aqui ainda dessa live, então você pode compartilhar ainda a sua opinião, pode compartilhar na sua timeline a nossa live aqui, porque daqui a pouquinho vai acontecer o sorteio desses 2 livros, e aí então a sua chance de participar já está terminando. Por favor, participe, comente e também compartilhe aí, que daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio. O senhor falou sobre as pessoas que dizem depois de João não tem mais ninguém. A Cecília Adriana pergunta o seguinte: Ellen White foi a última profetisa? A gente vai ter outros profetas ainda para os últimos dias? Ou Ellen White é a profetisa para o último dia? Se você fizesse essa pergunta para Ellen White, ela mesma diria: eu não sei. Porque nós cremos que, de acordo com você tem Romanos 12... um pouquinho, você tem 1 Coríntios 12, Efésios 4, você tem a lista dos dons do Espírito. O dom de profecia é dado à igreja. É um dom permanente. Permanente não no sentido de que sempre teve profetas, não. É que quando há necessidade, Deus pode chamar. Então nós não temos nenhuma razão para dizer Ellen White é a única, ou é a última. Não, porque até o próprio... o apóstolo João, em 1 João, diz que, capítulo 5, nós devemos testar os profetas. Então, quando alguém aparece com pretensões de ser um profeta, a gente não diz, sai do caminho que você é falso. Não, a gente primeiro testa ele para ver se ele cumpre as características de um profeta verdadeiro, porque pode surgir ou pode não. Então, nós temos essa missão de não simplesmente descartar. A gente não sabe se vai surgir essa necessidade e Deus vai colocar um novo profeta ou não. A promessa de Joel é que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Só que o que eu entendo desse texto é que não vai haver limites à atuação do Espírito Santo. Então você pode ter um sonho profético, uma visão, como no caso Faraó recebeu, mesmo não sendo do povo de Deus, Sim. Nabucodonosor, Balaão, o indivíduo apostatado, mas o chamado a um ofício profético é outra história. Só que vocês não me aguentariam hoje. Se um anjo tivesse aparecido para mim essa noite, eu diria, eu cria que eu era o preferido do Senhor, agora tirei todas as minhas dúvidas, né? Então, o nosso orgulho acaba limitando a revelação de Deus. E essa é uma característica muito importante, né? Antes de Ellen White, Deus deu essa missão para 2 homens, né, que rejeitaram esse trabalho. E Ellen White aceitou o desafio, mas a todo tempo ela gostaria de retornar à vida dela, né, e não... porque o trabalho de um profeta não tem nada de glamuroso, é muito difícil, muito sofrido, é sempre contra a cultura, né? Então Ellen White sofreu muito durante esse período de ministério para levar a mensagem e levar à frente a missão que ela tinha, né? Com certeza, porque o profeta não é um bajulador. Se eu disser, Wagner... Bom, você é uma pessoa perfeita, não tem problema. Quero mais entrevistas com o pastor Alberto Tim, gente. Mas se eu chegasse para você e dissesse, Wagner, você é a pessoa mais maravilhosa da face desse planeta, ou é o meu amigo. Pronto, mas se eu amizade disser, eterna. olha, você tem que resolver e aquele problema, talvez a coisa mude de figura.
Ellen White mesmo teve uma vez um incidente muito dramático, quando foi ouvido, aliás, em outras palavras, ela ouviu a voz de alguém que tinha problema. E aí, naquela ocasião, ela não sabia nem nome, nem o que era. Indo numa reunião campal, ela ouviu aquela voz do pregador. E quando ela viu a voz, ela não sentou e foi direto ao púlpito e disse: você não tem direito de usar o púlpito aqui. Você tem que sair. E ele tomou um susto, porque você tem uma esposa e filhos que lhe reconhecem como pai e marido, e em tal estado você tem a mesma coisa, outra mulher e filhos. E o cara desapareceu. E aí o irmão dele estava dizendo: era exatamente isso que ele me confidenciou. Agora, quem fica feliz com esse tipo de abordagem? Muito complicado, né? É o que todo mundo quer evitar. Pastor, eu perguntei falei aqui que a Bíblia mesmo, ela dá o roteiro da identificação, né, do profeta verdadeiro. O Ediel Silva, ele está perguntando como é possível, onde é que está escrito que o dom profético é considerado verdadeiro? Tem algum livro da Bíblia onde a gente pode encontrar? Bem, você tem as listas dos dons do Espírito. E eu diria que as principais são, você tem 2 vezes em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Então, olha aí. Ali você tem o dom profético sendo mencionado como parte dos dons do Espírito. Agora, as características de um profeta verdadeiro estão espalhadas dentro da Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, diz: pelos seus frutos os conhecereis. A lei e a escritura, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Você tem lá em Isaías. Então, em outras palavras, a conformidade com a Bíblia. E também deve enaltecer a Cristo, de acordo com o texto de 1 João 5. Então você tem essas características. As suas profecias devem se cumprir, exceto se são profecias condicionais. Então eu diria que não é só é o conjunto das características, inclusive os fenômenos físicos, porque você vai ver que o texto diz: se há entre vós profetas, eu a ele me revelo em sonhos e visões. Não é só uma autossugestão. Então esse todo é um pacote. Então aí tem vários textos que o pastor Tim foi dizendo e que pode ser considerado aí, você que fez a pergunta. Vamos acompanhar agora um último vídeo. Nesse documentário Luz Menor, a gente ouviu um dos principais pesquisadores, a maioria dos principais pesquisadores nesse assunto, dom de profecia, Ellen White, e a gente vai ver o que alguns desses pensadores pensam que Ellen White seja. Ellen White é uma bênção para a minha vida. E ela é uma grande bênção para essa igreja. Ellen White é a mensageira especial de Deus para a igreja adventista. A maior diferença entre Ellen White e aqueles que alegam ter o dom da profecia é que ela é completamente cristocêntrica, centrada em Jesus como ele se encontra na Bíblia. Ellen White foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Não porque era uma santa perfeita, como Aurela, não. Mas porque ela estava disposta a ser usada por Deus. Isso para mim é muito animador. Porque eu não tenho dom de profecia. Mas até o menor dom que tiver, Deus pode usar, se eu estiver disposto como ela. E Ele pode fazer o mesmo por todos nós, se estivermos disponíveis. Muito bem, a gente viu mais um trecho aí desse documentário Luz Menor. Alguém até disse aqui, pastor, que Ellen White não é uma santa. É isso. Ellen White não tem o mesmo nível que algumas religiões consideram algumas personalidades que se tornaram santas. Ellen White não foi nenhum tipo parecido com isso. Claro que não. Profetas são seres humanos. Uma pessoa comum. Lógico, mas que procura viver em conformidade com a vontade de Deus, sem serem perfeitas. Tanto é que a epístola de Tiago chega a dizer ali a carta de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Então, e Elias foi até trasladado sem experimentar a morte. Então, em outras palavras, profetas têm suas falhas, têm seus momentos de depressão. E Deus os conforta. Então, não é dizer que eles são super-homens ou super-mulheres. E não foi diferente com Ellen White. Com certeza. Agora, pastor, a grande pergunta que circulou aqui durante essa live, a gente foi perguntando os escritos de Ellen White são relevantes hoje? Ou os escritos foram relevantes para aquela comunidade em que ela escreveu, que é muito diferente? Ela, por exemplo, escreveu sobre família, muito sobre família, sobre educação, educação dos filhos. A gente, naquele período, tinha um formato de família que é muito diferente do formato de família de hoje, pregado pela sociedade. Como esses escritos ainda podem ser relevantes? Os escritos comuns normalmente falam para aquela época. Mas o que faz os escritos proféticos realmente serem relevantes para todas as épocas é exatamente uma combinação entre dois elementos. Em primeiro lugar, existem princípios universais e aplicações temporais. Então, eu tenho que cuidar para não pegar a aplicação temporal e dizer é só para aquela época. Deixa eu só te exemplificar com um ponto. Ellen White, no final do livro Educação, diz que todas as meninas dos internatos deveriam aprender a arrear cavalos, ou encilhar e cavalgar. Nas mãos de uma pessoa fanática, esse texto seria Ellen White disse e todos deveriam fazer isso, começando com os nossos internatos, a preceptora. Esse colégio adventista de hoje em dia não ensina essas meninas Exatamente. A selarem o cavalo? Ok. Na mão de um liberal, diria, aquilo foi só para aquela época, nós nem temos cavalos hoje. Mas uma pessoa equilibrada diria, tá bom, o meio de transporte daquela época era o cavalo. Hoje não mais, necessariamente. Qual é o princípio envolvido? Que as mulheres, meninas e mulheres, aprendam a se locomover com o meio de transporte disponível em sua época. Hoje é o carro, que tire sua habilitação, aprenda a dirigir, tire a habilitação e consiga se virar por sua conta. Se os carros desaparecessem e houvessem só helicópteros, que também tirem a habilitação para pilotar um helicóptero e tal. Então você vê, é uma questão de discernir o princípio que está envolvido além da mera forma cultural. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá para o sorteio então? Olha, vou dizer primeiro quem levou para casa o livro, esse aqui, olha. Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo e o CD do Vocal Livre. Foi a Cristina Nascimento. Cristina Nascimento, a gente vai entrar em contato com você aí, inbox, para poder pegar todos os dados e você conseguir receber esse brinde. E aí, o outro, que é esse aqui, Ellen White, Seu Impacto Hoje, e o CD do Vocal Livre, foi o Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho, a gente vai entrar em contato também para pegar todos os dados e você receber. Você que ficou só na vontade, não se esquece, tem o naspstore.com, você pode entrar lá e pode ver essas e outras obras dentro, e tem áudio também, CDs, DVDs e também os livros, tá? O naspstore.com, entra lá e você pode ter acesso a todo esse material. Pastor, estamos terminando a nossa live, queria agradecer muito, foi extremamente esclarecedor, a gente poderia conversar muito mais aqui, mas o nosso tempo não permite, queria muito agradecer a sua presença com a gente aqui hoje. Foi um privilégio e que Deus abençoe muito a cada um de vocês que estão nos acompanhando e a você também nesse ministério tão importante que você vem realizando. Muito obrigado, pastor. Até a próxima. Até. E você, olha, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Você pode continuar compartilhando esse conteúdo que vai ficar aí no nosso Facebook para levar toda essa obra de Ellen White, todas essas dúvidas que foram tiradas aqui para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.